Olá, estamos começando mais um programa Tribuna Livre aqui pela TV Câmara. Nosso entrevistado de hoje é o Major Emílio Teixeira, da Brigada Militar do 6º Regimento de Polícia Montada. Ele vai nos falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua atuação, sobre o curso que ele fez recentemente na ONU de Capacitação de Direitos Humanos e também muitos outros detalhes do seu trabalho junto à Brigada Militar. Major Emílio, muito obrigado por estar aqui conosco no estúdio. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara e poder, por via da TV Câmara, atingir a todos os telespectadores aqui da região. Vamos começar falando sobre um trabalho recente seu, que foi agora em novembro. O senhor participou de uma capacitação em Genebra, na Suíça, de Direitos Humanos. Como é que foi essa capacitação, Major? Bom, ela teve por objetivo principal ampliar o número de instrutores disponíveis para as Nações Unidas para treinar policiais, agentes de aplicação da lei, aonde quer que eles sejam necessários, né? Na verdade, eu estive no Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que fica sediado em Genebra, e eles têm recebido cada vez uma demanda maior e eles estão tendo certa dificuldade de atender essa demanda. Então eles entenderam por bem ampliar esse leque de pessoas capacitadas, né? Entre os instrutores são ou oficiais de polícia ou os oficiais de direitos humanos da própria ONU, né? Que são funcionários da ONU. Bom, abriram espaço aqui para a Brigada Militar. Houve um processo de seleção interno nosso aqui, no qual eu tive a honra de ser selecionado. Na verdade, nós fizemos uma fase de testagens interna aqui, fomos 6 aprovados e depois a seleção mesmo por currículo aconteceu lá no Alto Comissariado e eu tive a felicidade de ser escolhido. O senhor foi o único gaúcho de 3 brasileiros. Isso, eu fui um gaúcho de 3 brasileiros, os outros 2 eram do Distrito Federal, um capitão e um coronel. Qual é a sensação que o senhor tem de participar de uma capacitação dessas, dado o título que o senhor tem? Como é que o senhor se sente como brasileiro e pela nossa região, sendo um representante da segurança? Eu me sinto feliz porque é sempre uma troca, né? A possibilidade de que nós, num primeiro momento, recebamos uma informação sobre como esses temas estão sendo tratados numa gestão global atualmente, né? Quais são as abordagens, quais são as estratégias que, digamos assim, você poderia dizer o órgão máximo hoje em termos de estrutura oficial, enfim, que são as Nações Unidas, quais são as táticas, as estratégias que esses órgãos estão elaborando para poder endereçar, digamos assim, as mais diversas sociedades, né? Porque quando se fala de ONU, do Alto Comissariado, você está falando de estabelecer padrões que sejam aplicáveis às mais diferentes culturas. Então sai um pouquinho aqui do ambiente interno, sai da uniformidade que existe numa cultura nacional, você passa a ter que tratar com questões de crenças religiosas, de ideologias, questões de cultura, né? E é necessário chegar a denominadores que possam ser aceitos nesses mais diferentes ambientes. Então, estar em contato com isso é algo que enriquece muito, nos faz refletir. E, por outro lado, é uma chance também de nós emprestarmos um pouco da nossa experiência local aqui, das nossas crenças, do nosso ser, né, gaúcho, para somar, para ajudar a construir esses conceitos. A partir desse curso, o senhor fica habilitado, em termos de direitos humanos, a proferir cursos ou palestras? É mais ou menos isso que... Exatamente. Na verdade, nós, ao final, com a aprovação, na verdade, a testagem foi a apresentação de uma aula, sempre em dupla ou trios, né? Oficiais de polícia, oficiais de direitos humanos, tempo variando, mas no meu caso nós apresentamos, eu e um colega de direitos humanos da ONU, da Guiana Inglesa aqui,
apresentamos uma sessão sobre detenção e prisão, segundo os padrões, os estándares da ONU, né, que existem nos manuais de aplicação da lei da ONU. E, bom, uma vez feita essa avaliação, nós passamos a integrar essa lista de instrutores e estamos habilitados a socorrermos, digamos assim, as Nações Unidas. Obviamente que isso é o objetivo das Nações Unidas, o objetivo da Brigada Militar é que nós venhamos a multiplicar esse conhecimento e aplicar na gestão também, aqui no ambiente da própria corporação e na sua missão constitucional. Falando na ONU, o senhor já participou de uma missão de paz em Kosovo, 2005? 2005. Como é que foi essa na verdade, foi a estreia, né, a minha estreia nessa ambiência internacional de polícia. Foi também extremamente recompensador, mais difícil, obviamente, porque a primeira experiência é sempre mais difícil, né? Até por as barreiras culturais que existem, né? A gente está muito acostumado com o tipo humano sul-americano, assim, muito expansivo, muito alegre, receptivo, né? E às vezes quando a gente é colocado assim numa espécie de, digamos assim, um ambiente cosmopolita, uma coisa meio tipo aldeia global, assim, a gente sente o primeiro impacto assim das diferentes culturas, das formas como as pessoas interagem, mas eu acho que o mais importante foi o espírito com o qual eu fui para a missão, que foi o espírito não de buscar assim, uma posição que não me expusesse muito ou me facilitasse a vida, né? Eu fui com o espírito de buscar o máximo de experiência. O que o senhor viu lá? Olha, primeiro eu busquei assim as posições que eu entendi mais interessantes, né? Na primeira fase, assim, na minha primeira fase da missão, o cargo que se apresentou, assim, que eu achei mais interessante foi de investigador de crimes de guerra. E eu me dispus a esse cargo, que era na capital. Havia mais 2 brasileiros, um mineiro e um pernambucano, e eles foram juntos para outra cidade. Eu fiquei sozinho em Pristina, na capital. E me dispus a esse cargo ali, fiz os testes necessários, fui aprovado e desempenhei durante 4 meses a atividade na unidade de crimes de guerra, porém na subunidade de pessoas desaparecidas, investigando. Óbvio que o local passou por um conflito, desculpe, entre aspas, um conflito sujo, né? Não foi uma guerra convencional, mas uma espécie de guerra de guerrilha, uma insurgência civil através de um exército revolucionário, sufocada violentamente por um exército convencional, com a ajuda de milícias que normalmente não têm controle, não obedecem a convenções, né? Então as pessoas fogem, muitas desaparecem porque fogem para outros países, não dão mais notícia, outras realmente foram mortas, né? E na segunda fase eu alcei a posição de subcomandante dessa unidade, dessa subunidade melhor, fui 4 meses subcomandante. Depois eu busquei um curso que tinha lá de proteção de autoridades, e fiz o curso e fui para a unidade de proteção, fiquei mais 4 meses. Então foi o contexto da minha missão foi esse. Eu vi muitas coisas. Primeiro eu vi uma cultura policial bem diferente da nossa, que me causou bastante interesse, né? A forma como a atividade de polícia é concebida em outros lugares, né? Me fez refletir sobre o nosso sistema aqui e a necessidade que nós temos urgente de revermos esse sistema. Vi também a questão do sofrimento das pessoas que passam por conflitos baseados em diferenças étnicas e religiosas, né? São conflitos que implicam num grau
ódio, assim, irracional, né? Eu acho que todo ódio é irracional, mas eu diria assim, um ódio descontrolado, né? Não é como um conflito baseado, digamos assim, em diferenças econômicas ou de território, né? Em que as pessoas buscam, as nações buscam defender o que entendem sejam seus direitos, né? Nesse caso nós temos assim uma questão que é uma repulsa entre pessoas, e isso movimenta, cria sentimentos. Eu acho que esse foi o primeiro impacto que eu sofri, porque para desempenhar minha função de investigador de pessoas desaparecidas, minha primeira atividade foi entrevistar familiares, né? E eu pude perceber assim um sentimento com o qual eu não estava habituado, que é aquele sentimento de vingança, o sentimento de inconformidade insuperável, né? O que movia eles era a vingança. Não move porque eles já não têm liberdade de ação, né? Eles estão controlados e confinados ali pela presença da OTAN, mas são pessoas que são cicatrizes. A minha impressão que eu fiquei são cicatrizes que não vão desaparecer, talvez só com a sucessão das gerações, né? São questões que vêm de longo tempo no passado também, que faz com que essas pessoas tenham essa repulsa mútua, né? De cunho religioso, enfim, histórico, né? De invasões que aconteceram há 500 anos atrás, e isso ainda motiva as pessoas a se odiarem, né? E agora questões do tipo, né? Estupros, morte de crianças, enfim, corpos insepultos, né? Nós temos o território do Kosovo é pequeno, uma província bem menor que o Rio Grande do Sul, tem cerca de 3 milhões de habitantes, com a população com a maioria, da população albanesa, mas que era formalmente dominado pela Sérvia, com uma pequena população sérvia, cerca de 2%. E é um lugar assim que a paisagem mais comum são os cemitérios, né? Se vê cemitério nas estradas, se vê nas casas, e muitos desses cemitérios, né, não tem, os túmulos estão vazios, né? É uma morte presumida, né? A família presume que seu ente querido está morto, faz um monumento, um túmulo, uma pedra, coloca a fotografia, mas na verdade aquela pessoa o corpo nunca apareceu. Que lições práticas o senhor trouxe disso para adaptar a sua realidade aqui em Bagé? Bom, primeiro a questão cultural de polícia, né? A visão, eu acho que a lição mais importante que eu pude colher é essa perspectiva do trabalho policial como sendo um trabalho de pedagogia social, como a polícia como um instrumento civilizatório, como um instrumento que se integra com a família e com a escola, no processo de transmissão de valores, de despertar da consciência das pessoas, da cidadania, do coletivismo, da polícia nessa perspectiva de prevenção primária, de buscar acalmar os ânimos, né? Da polícia que tem instrumentos de força e que tem legitimidade, que deriva da lei, como último instrumento, né? Como um instrumento a ser aplicado quando os outros se mostram ineficientes, mas que não apela para esses instrumentos assim logo de primeira, a não ser, lógico que isso está se falando do ponto de vista ideal e filosófico, né? Existem circunstâncias em que não se tem outra saída senão utilizar a força de imediato, mas mesmo nisso saber dimensionar, saber usar uma força proporcional e ter compaixão. Eu acho que esse é um sentimento que precisa ser valorizado, despertado nos nossos policiais, né? Ter compaixão pelas pessoas, pela fragilidade que é inerente à
ao nosso ser, né? Nós vivemos o tempo todo suscetíveis a todo tipo de fraquezas, né? Então, às vezes a gente pode acontecer do policial momentaneamente se ver possuído, digamos assim, por um sentimento de indignação ou raiva diante de alguém que cometeu um ato, enfim, um ato violento, mas muitas vezes existem algumas circunstâncias que não estão visíveis, inerentes à vida daquela pessoa que se nós soubéssemos, né, arrefeceria com certeza aquela percepção. Então, tendo consciência disso, a gente passa a ser, digamos assim, mais comedido, e é isso que eu tento passar para os meus policiais aqui. O senhor participou de um processo de investigação que causou uma comoção nacional, que foi o da Boate Kiss, em Santa Maria. Mais de 200 jovens mortos. Que lições se tirou a partir da Kiss? O que muda? O que mudará a partir daquele incêndio trágico em Santa Maria? Eu só gostaria de esclarecer que eu participei da parte da investigação militar, né, que é relativa ao comportamento de policiais e bombeiros antes e durante especialmente antes e durante o evento, né? Ou seja, na prevenção por parte dos bombeiros e durante ali o evento trágico, socorro. Eu acho que nós temos muitas lições e creio que isso esteja sendo debatido por muitas pessoas até melhor habilitadas do que eu para falar sobre essas circunstâncias que aconteceram lá. Mas eu tenho certeza que pelo menos eu procuro e venho procurando passar aqui no meu âmbito de comando aqui e dentro do GGI aqui de Bagé, a necessidade que nós temos de integrar a administração pública. Integrar a administração pública e abrir espaço para a participação popular, para que haja um envolvimento maior das pessoas, né? Eu acredito que a indiferença teve um papel muito importante nas circunstâncias que permitiram que a tragédia acontecesse. A ineficiência também, a ineficiência burocrática, né? Esse modelo que nós temos da administração pública é um modelo esgotado, precisa ser revisto imediatamente. É um modelo sectário, né, em que nós criamos uma cultura ao longo desses quase 100 anos já de administração burocrática, né, tomando o Estado Novo como princípio da implantação da administração burocrática, do modelo de poder institucional que nós temos, né, em que nós fomos criando segmentos assim, adiabáticos, segmentos herméticos, né, que não se comunicam, sistemas que só existem no papel, porque quando se vai para a prática, esses sistemas eles têm dificuldade de comunicação e, portanto, eles funcionam como se não tivessem relação uns com os outros, né? Eu acho que isso teve uma grande relevância em não impedir que as circunstâncias se criassem, né? E acabassem, até porque sempre que se permite que circunstâncias perigosas se gerem, se está lidando com uma fatalidade, se está admitindo a hipótese de que em determinado momento aquilo que é possível, aquilo de ruim que pode acontecer, venha realmente acontecer. Até se costuma citar Murphy, a lei de Murphy, né, como sendo, olha, se você não toma providências e permite que exista uma situação de risco e ela se repita no tempo, ela persiste, em algum momento ela pode haver uma grande conjugação de
de circunstâncias e elas podem eclodir, digamos assim, num evento trágico. Então, eu acho que objetivando até a questão da integração entre os órgãos, da comunicação entre os órgãos municipais, estaduais, os reflexos que necessariamente devem decorrer, uma fiscalização de uma determinada área, de um determinado setor que percebe um problema que não é seu, mas que tem conhecimento de quem deve lidar com aquilo e tem a atenção devida e a preocupação devida e toma providências e informa o outro setor, e o outro setor se movimenta e enfim, faz com que as coisas aconteçam, que as medidas tenham eficácia. Exemplificando, a KIS ela foi embargada, por exemplo, pela Prefeitura Municipal, e esse embargo nunca foi cumprido. A KIS funcionou sem nenhum tipo de alvará durante 4 meses, quando foi criada. A KIS, enfim, em determinado momento ela funcionou 1 ano sem alvará de bombeiros, e mesmo assim ela tinha o alvará de localização, o alvará que permitia o desempenho da função. E parece bastante claro que não houve a necessária comunicação entre as esferas para que as consequências se gerassem. E não é culpa de pessoas, não. É porque isso não estava na norma, é porque isso não está na cultura. Quer dizer, se nós fôssemos dizer, bom, sempre é culpa de alguém, nós teríamos que retornar então a quem elaborou a norma, Então, problemas normativos em termos de prevenção, eu não sou bombeiro, mas enfim, a gente ficou tão envolvido que essas questões vieram à tona. Deficiências normativas ao nível da prevenção de incêndios. Equipamentos que existem hoje, tecnológicos, que não estão previstos nas normas e que, se estivessem e existissem, teriam evitado. A verdade é que o incêndio iniciou como um incêndio de pequena proporção e que poderia, de muitas formas, ter sido extinto antes de progredir e causar tudo o que causou. Long Island, nos Estados Unidos, eu esqueci o nome do bar lá, numa tragédia bem semelhante que matou mais de 100 pessoas, também a mesma conclusão que chegaram os investigadores na Argentina, na República Cromañón, na boate. Enfim, nós não podemos realmente deixar cair no esquecimento. Considerando que o senhor estava falando da burocracia e considerando a cultura brasileira que você tem, o senhor acha que em algum momento corremos o risco de ter uma outra situação da Boate Kiss, seja em maiores ou menores proporções? Esse risco sempre existe, até porque nós podemos melhorar essas atividades de emergência, de socorro, por mais que se melhore as condições de prevenção e de proteção, elas continuam sempre existindo. O que se faz é minimizar, tanto que eu acabei de citar o caso dos Estados Unidos, é um país tecnologicamente bem avançado e reconhecido pela sua estrutura pública, enfim, pela competência dos seus agentes, das agências em si, pela instrumentalização, mecanização que dispõe em tudo, e acaba acontecendo. Mas eu diria que nós podemos sempre minimizar as chances de que isso aconteça novamente e principalmente nos tornarmos mais aptos a fazer frente a esses eventos com mais eficácia, mais rapidez, para que eles não gerem consequências tão trágicas. E eu não estou nem falando assim de resposta de bombeiros, porque a resposta de bombeiros lá, pelo que nós percebemos, ela, dentro das circunstâncias que existiam, ela foi bastante eficiente. Mas a presença de instrumentos na própria casa, e aí eu volto à questão da norma... Mas a mídia crucificou os bombeiros.
Mas mas não foi só a mídia, né? Não foi só a mídia. A mídia, ela reporta o que ela recebe, né? Então, essas questões, elas têm muitas matizes, né? Muitos interesses envolvidos, né? Pessoas que fazem defesas de instituições, enfim. Eu diria assim, num primeiro momento aconteceu um incêndio e morreram 200 pessoas, né? O alvo natural disso aí são os bombeiros, porque as pessoas colocam na perspectiva de que quem tem que prevenir no primeiro plano e combater eficientemente no segundo momento são os bombeiros. Então, essa primeira assim, eleição do culpado assim, como sendo os bombeiros, no nível da mídia e da população, não só os bombeiros, a prefeitura também, né? ela me parece até natural. Mas depois, quando nós vamos para planos mais técnicos, mais racionais, essas coisas precisam ser devidamente analisadas e cada coisa colocada no seu devido lugar. Com certeza, né, os bombeiros tiveram o seu grau de responsabilidade também, e isso vai ser avaliado pelo Poder Judiciário, mas obviamente que numa circunstância desse nível é completamente injusto e irracional que se coloque a culpa sobre uma corporação ou sobre um grupo de pessoas que faz um pequeno segmento da tarefa. Na verdade, o que o bombeiro faz é verificar se existem os equipamentos, se eles estão colocados no lugar correto, aqueles que a lei prevê, e se eles estão funcionando, né? E isso os bombeiros fizeram mais de uma vez na KISS, né? E existe uma responsabilidade dos proprietários, né, em não buscar a autorização, não, e modificar, alterar as circunstâncias como eles alteraram depois da aprovação, o que tira a eficácia do alvará dos bombeiros. O alvará dos bombeiros foi concedido, eu já agora não tenho de memória assim, né, mas foi concedido em outubro, por exemplo. Em janeiro do ano seguinte eles fizeram uma série de modificações estruturais, não comunicaram aos bombeiros, não houve nova vistoria. Isso elimina a eficácia do alvará, né? E eles também estão sendo responsabilizados por isso, né? Outros órgãos que tinham a capacidade de fiscalização, poder, dever de fiscalização, e eu acho assim, algo que não é que nós vamos colocar a culpa em ser abstrato, né? Que é a norma, mas alguém faz as normas, né? E também não é questão mais já de culpa só, né? Culpa, eu acho que existe um fato concreto, foi investigado e agora não cabe conjecturas sobre culpa, né? Não cabem conjecturas. Essa culpa vai ser definida pelo órgão competente, que é o Poder Judiciário, e pela própria sociedade como um todo, né? Eu acho que o que é necessário agora é agir para corrigir os defeitos que não foram, que impediram que o Estado e a sociedade fosse eficiente em evitar que uma coisa tão grave acontecesse. A irresponsabilidade, né, enfim, dos vários segmentos que teriam, em tese, o poder de fazer algo antes, né? Cuidado com a lotação, né? O cuidado com a bebida. Se alguém me perguntar o que a bebida tem a ver com uma circunstância dessa, a bebida altera os reflexos das pessoas, né? A percepção das pessoas. Talvez as pessoas não tivessem, se não houvesse a liberação para o consumo do álcool como existe, talvez as pessoas tivessem percebido o início do evento com mais clareza e tivessem buscado as saídas, tivessem conseguido um resultado melhor. O senhor está há 23 anos na Brigada Militar,
que outras situações trágicas o senhor já vivenciou, já presenciou ao longo desse tempo? Não, até por ser um oficial aqui do 6º Regimento, graças a Deus nós não tivemos assim contato com nenhuma tragédia desse nível, nada parecido. Espero nunca ter, não, acho que não é vantagem, não é felicidade para ninguém. Acidentes de trânsito, né, são sempre trágicos, homicídios, né, o sofrimento dos familiares, enfim, são coisas que chocam bastante e a própria situação mesmo que de forma indireta lá no Kosovo foi bem impactante, assim, no plano humano, né, como um pai, como pessoa. Como é que o senhor vê o ProERD hoje dentro da sua atuação em Bagé? A primeira questão, acho que relevante sobre o ProERD é dizer que ele é um programa mundial, um programa que já tem bastante rodado, né? É um programa que surgiu em Los Angeles em 76, surgiu com a sigla DARE, D-A-R-E, né? Que forma uma palavra em inglês que significa ousar, né? Com essa, eu acho que com esse espírito mesmo, assim, de desafiar a lógica do tráfico, né? A lógica de que as crianças estão sujeitas a serem cooptadas pelos traficantes e que a polícia não tem outra coisa a fazer a não ser prender o traficante, aprender a droga e coisa e tal. Eles resolveram dar um passo adiante e entrar no jogo, digamos assim, entrar em campo e disputar a criança com o traficante, né? Ajudar a família, a escola. E esse programa surgiu espontaneamente assim, no Departamento de Polícia lá, Municipal de Los Angeles, e depois ele foi acolhido pelo meio acadêmico e foram dados os fundamentos pedagógicos do programa, e ele acabou se dispersando pelo mundo afora, chegando ao Brasil e por fim aqui a Brigada Militar. Nós temos mais de 10 mil crianças formadas em Bagé pelo ProERD, isso é 1% da população mais ou menos, né? E essa é uma aposta que nós fazemos em um futuro melhor, modificar o cenário futuro, né? Não tornar as coisas tão fáceis para os traficantes, e o ProERD ele não se preocupa. O núcleo do ProERD é a resistência às drogas, mas também é dizer não à cultura de violência, né? Ensinar as pessoas a resolverem pacificamente seus conflitos. Enfim, é dentro daquela perspectiva que eu já referi quando falei do curso de Direitos Humanos. E nós temos realmente assim uma proposta muito séria, instrutores muito competentes e comprometidos com o programa, uma aceitação muito grande entre diretores, professores e pais, um acolhimento maravilhoso pelas crianças, né? E eu acho que a gente está fazendo algo que é extremamente relevante à prevenção criminal, portanto é uma atividade de polícia, né? E algo para que, especialmente o ambiente que os nossos filhos viverão seja um ambiente, não só um ambiente com menos violência, um ambiente menos suscetível à droga, mas especialmente um ambiente mais humano, um ambiente em que as pessoas se respeitem mais o que é coletivo, compreendam que o que é coletivo existe em benefício de todos, preservem o que é coletivo, né? A cidadania, ela se expressa nos pequenos atos. É atravessar na faixa de segurança, é parar na faixa de segurança, é não jogar o lixo no chão, é não ser indiferente ao sofrimento alheio, né? É não passar por alguém que está numa dificuldade, com um carro estragado, enfim, com alguma dificuldade qualquer, ou passando mal e
e ignorar porque tem os seus problemas a resolver. Então é redescobrir o que um colega no curso de Direitos Humanos lá colocou com bastante propriedade, eu achei interessante e guardei, que é descobrir um novo humanismo. Nós já tivemos uma revolução humanista lá no Renascimento, no século XIV, XV lá. Nós precisamos refazer, nós precisamos de um segundo movimento renascentista, renascer um novo humanismo, agora um humanismo que não apenas declare, proclame a dignidade das pessoas, mas que seja baseado na compaixão. Não só respeite a dignidade das pessoas e imponha as garantias individuais, os direitos fundamentais contra o Estado, contra qualquer forma de opressão, mas que faça que não seja mais um humanismo, digamos assim, no sentido de proteger o indivíduo do Estado, mas um humanismo no sentido de fazer com que os indivíduos se apreciem mutuamente. E esse eu acho que é um desafio para o século XXI. Bagense Major Emílio Teixeira foi o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Tribuna Livre. Major, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu tenho que agradecer essa oportunidade, é um prazer. E sempre que as portas da TV Câmara estiverem abertas, eu estarei disponível. Muito obrigado. O programa Tribuna Livre fica por aqui e volta na próxima semana. Você pode conferir esta e todas as outras entrevistas no nosso endereço www.câmarabagé.rs.gov.br. Até o próximo programa.